Lá em 2020, no meio da pandemia de Covid-19, eu tenho certeza que você começou a ouvir pelo menos um podcast. Milhares de brasileiros adquiriram o costume de ouvir podcasts, e um dos que eu mais gostava de ouvir era o Rolê Zica, o podcast do Bolívia. Sim, aquele mascarado do Desimpedidos e agora da Casa TV. O podcast dele tinha um objetivo claro, te levar para viajar sem que você tivesse que sair de casa. O que veio na hora certa, né? Já que obviamente passávamos por uma pandemia e não podíamos sair tanto assim de casa. E foi aí que eu caí no curioso episódio com o nome de Hamburgo, cerveja, rock e futebol na cidade mais louca da Alemanha. Mas vamos focar só no futebol e deixa as outras coisas para o Bolívia. Ah, e é óbvio, né, que se você quiser ouvir o podcast inteiro, eu vou deixar o link no comentário fixado. O tópico de futebol no podcast falava principalmente sobre o São Paulo, que é um dos clubes da cidade de Hamburgo e que hoje está na Bundesliga. Mas naquela época ainda não tinha subido e estava disputando a segunda divisão alemã. Com certeza o clube mais tradicional da cidade é o Hamburgo, que já foi até campeão da Champions na temporada de 82-83, mas o São Paulo rouba os holofotes para si constantemente. Até porque o time que foi fundado em 1910 foge completamente de todos os padrões e é o maior pesadelo dos conservadores de direita. Para entender o clube e sua cultura, primeiro é preciso entender a cidade de Hamburgo, que é uma cidade portuária, multicultural e rebelde por natureza, onde marinheiros, artistas e imigrantes se misturam há séculos. E tudo isso faz Hamburgo ser a cidade mais louca da Alemanha. A vida noturna sempre fez parte da alma da cidade, especialmente no bairro de São Paulo. Foi ali naquele bairro que no início dos anos 60, 4 garotos de Liverpool iniciaram sua jornada para se tornarem a maior banda de todos os tempos. John, Paul, George e Ringo formavam os Beatles e fizeram diversos shows no bairro que é lotado de bares de rock e conhecido por ser uma região boêmia da cidade. Mas o São Paulo não ficou famoso por isso. Nos anos 70 e 80, quando as arquibancadas dos estádios alemães estavam tomadas por hooligans e grupos de extrema direita que em sua grande parte eram nazistas, a torcida do São Paulo foi a primeira a se posicionar contra isso e passou a expulsar esse grupo de torcedores do seu estádio. E foi assim que em seu estádio pessoas de diferentes origens, ideologias e estilos de vida podiam finalmente assistir futebol dentro de um estádio sem temer pela sua segurança. E foi a partir disso, do punk rock e do antifascismo, que nasceu uma nova forma de torcer e enxergar o futebol na Alemanha. O São Paulo se tornou um fenômeno cultural, um símbolo de resistência à extrema-direita e de luta por valores progressistas. O clube abraçou uma identidade antifascista, antirracista e inclusiva. Se você parar para algum dia ver um jogo deles, já de primeira vai perceber que tudo ali é diferente. Bandeiras LGBTs pelo estádio, mensagens contra o racismo, fascismo, nazismo e qualquer outro tipo de preconceito. Uma pintura na arquibancada de 2 homens apaixonados se beijando acompanhados da frase "Só o amor conta", além da sua maior marca, bandeiras piratas e caveiras para todos os lados. O clima lá é tão diferente que na entrada dos times a campo, eles colocam uma música do AC/DC para tocar. A música em questão é Hell's Bell, ou em português, Os Sinos do Inferno. E se liga como que é o túnel de acesso ao campo em que os jogadores passam. Não deve ser fácil jogar lá, principalmente porque a torcida do clube é completamente louca e apaixonada. Tornam aquele momento um verdadeiro espetáculo e com certeza colocam algum medo no time rival. A caveira pirata é um dos símbolos do São Paulo e representa mais do que a rebeldia. Ela carrega a essência do bairro e da cidade. E o oceano que banha a cidade de Hamburgo também foi uma região que foi dominada pelos piratas antigamente. O porto que fica localizado no bairro de São Paulo praticamente move a cidade até hoje. E, inclusive foi de lá que saiu as cores do uniforme do time. O São Paulo veste uma camiseta marrom, justamente porque era a cor dos uniformes dos trabalhadores da região. E o nome e escudo do time são uma homenagem à igreja do bairro. No final das contas, tudo que envolve o clube está interligado, além de ter uma forte relação com o bairro e com toda a comunidade que carrega tanta história. Outras coisas que o São Paulo fugiu dos padrões do futebol foi na sua diretoria. Foram o primeiro time a ter um presidente abertamente homossexual e o primeiro clube das principais ligas alemãs a ter uma diretora mulher. Vai brincando, eu falei que eles eram o terror dos conservadores. Mesmo sem títulos expressivos ou campanhas de destaque, o São Paulo virou uma marca global e hoje é o 4º clube que mais vende camisas na Alemanha. Com toda essa história de rebeldia, o São Paulo também se tornou o time que eu sempre faço carreira no FIFA. E eu até já comandei alguns craques por lá antes da fama deles, como o egípcio que hoje joga no City, Omar Marmoush, e o centroavante do Sporting, Viktor Gyökeres. Eu sou fã demais dos dois. Hoje o São Paulo voltou à primeira divisão da Alemanha, mas está lutando contra o rebaixamento, o que é normal para um time que acabou de subir.
subir. Mas o técnico, que foi o responsável pela campanha do acesso à Bundesliga, hoje comanda o Brighton, e apenas com 32 anos o suíço Fabian é um dos técnicos mais promissores do mundo. Para você ver que a contribuição deles para o futebol não é pouca coisa. Mas uma das curiosidades que eu achei sobre esse time é a relação de irmandade que a torcida do São Paulo possui com a torcida da Sampdoria. A Sampdoria é um time italiano que foi fundado em 1946 após a Segunda Guerra Mundial, na cidade portuária de Gênova. O time sempre foi um clube do povo, da classe trabalhadora e dos marinheiros, refletindo a identidade do seu porto e de toda a sua comunidade. Isso te lembra algum outro time? O que une a Sampdoria e o São Paulo não é apenas o futebol, mas a cultura de suas torcidas. Afinal, ambas representam muito mais que futebol. São clubes com uma identidade forte, conectados a uma visão de mundo que valoriza a liberdade, a resistência e suas comunidades. As duas torcidas compartilham seus valores, especialmente em relação à postura antirracista e antifascista, além da forte ligação com o seu povo e com sua identidade. E tudo isso aproximou os ultras da Sampdoria e os torcedores do São Paulo. É comum ver bandeiras ou símbolos de um clube nos jogos do outro, e até o perfil oficial da Sampdoria no Twitter parabenizou o clube alemão pela volta à Bundesliga. Mas tá, quando que essa amizade começou? Começou quando os torcedores das duas equipes se cruzaram em amistosos contra o racismo e o fascismo. Então foi ali que as ideias bateram e seus ideais os uniram. E desde 2013, quando as duas equipes realizaram um amistoso em Hamburgo para celebrar essa amizade, a relação entre as duas torcidas só vem crescendo. Mais do que times de futebol, Sampdoria e São Paulo são símbolos. São maneiras semelhantes de viver e enxergar a vida. São clubes que provam que o futebol pode ser muito mais do que apenas um jogo. Pode ser um grito de liberdade, um espaço de resistência e um lugar onde todos são bem-vindos. E é por isso que essa amizade faz tanto sentido, porque no final das contas, nunca é apenas futebol. Mas quem sabe no futuro esses times não chegam a se enfrentar em uma competição europeia. E aí eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo, se isso acontecer, você vai parar pra ver esse jogo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal e o recado é sempre o mesmo. Se você gostou dele, deixa o like aí que não vai cair o dedo. Ah, também se inscreve pra fortalecer, né? Por hoje é isso, valeu, tamo junto e até a próxima.